lendo o relatório. Relatório apresentado à CAPES através das Faculdades Integradas Campo-Grandenses, FIC, mantidas pela Fundação Educacional Unificada Campo-Grandense, FEUC, como requisito probatório da execução do projeto Residência Pedagógica em Matemática. Professor orientador Zifurni Marinhos, minha professora preceptora Daniele Cares Capato e o residente Lucas Ferreira Cabral. Uma breve introdução. O projeto Residência Pedagógica em Matemática nas Faculdades Integradas Campo-Grandenses é de grande valia para o desenvolvimento dos licenciandos, uma vez que, desde agosto de 2018, quando começou, permitiu aos alunos terem maior contato com a prática docente, com o cotidiano do professor, permitindo um aprofundamento da relação teoria e prática. A partir de então e durante os meses subsequentes, realizamos diversas atividades, tanto nas reuniões na faculdade, orientadas pelo professor Alzir, às quintas-feiras à tarde, onde realizamos estudos e reflexões sobre a boa prática docente, sobre quais são os atributos necessários ao bom professor, além de estudos e elaboração de atividades com base na BNCC para o ensino fundamental, como também na Escola Municipal Baltazar Lisboa, no 8º ano às quartas-feiras pela manhã, onde podemos analisar e vivenciar a realidade do magistério, apresentando também regências sob a supervisão da professora preceptora Daniele, o que foi uma experiência valiosa para a minha formação profissional. Alguns objetivos que foram listados aqui, os objetivos da residência pedagógica, é analisar a prática docente através da observação e da reflexão através de estudos e debates, contribuindo na formação do licenciando. Desenvolver habilidades relacionadas à prática docente, como planejamento de aulas, regências, relação professor-aluno, entre outros. Logo após, vem a descrição das atividades realizadas aqui na FEUC, nos encontros, e uma dessas atividades que nós podemos estar falando aqui ocorreu no dia 20 de setembro, onde o professor Alzir fala sobre a entrega do planejamento de atividades da residência nas Faculdades Integradas Campo-Grandenses e na Escola Campo para alunos concluintes. Nesse dia também houve planejamento de atividades a serem desenvolvidas pelos residentes, bem como do curso Planejamento Financeiro Familiar, que será apresentado pelos residentes, no caso uma apresentação do dia 29, como parte da ação social realizada aqui na FEUC. Também foi colocado algumas fotos relatando esses encontros do professor orientador com os residentes e as atividades desenvolvidas. Aqui são atividades relacionadas à BNCC. Bom, nós também tivemos, aqui tem mais algumas fotos do dia do primeiro seminário institucional de residência pedagógica. Aqui os residentes apresentando uma atividade também relacionada à BNCC do primeiro segmento. E entre as atividades realizadas na Escola Campo, que é a Escola Baltazar Lisboa, eu posso aqui estar falando sobre o dia 17 de outubro, que foi um dia que eu realizei uma atividade de regência. Entreguei para a professora uma lista elaborada por mim sobre circunferências, partes da circunferência, posições relativas entre pontos de circunferência, entre retas de circunferência e ângulo escrito e ângulo central. Expliquei a lista para a turma fazendo uma revisão dos assuntos estudados, como prática de regência, sob a supervisão da professora Daniele. Esse dia a professora também passou exercícios sobre equações com duas variáveis. Após as atividades, nós colocamos aqui, analisando um pouco os resultados obtidos com essas práticas. Diz assim: nas reuniões na faculdade, o debate acerca das qualidades do bom professor contribuíram para a minha reflexão sobre o meu proceder como futuro professor e pensar a prática docente. As discussões sobre a BNCC nos atualizou sobre as mudanças curriculares e fez com que nos ambientássemos essas mudanças, elaborando novos métodos e atividades
relacionadas à abordagem desses conteúdos para o ensino fundamental, o que contribuiu para o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais ao ensino. As atividades desenvolvidas na Escola Campo contribuíram muito para o alinhamento entre teoria e prática, a troca de experiências com a professora, bem como a observação do comportamento da mesma com a turma, dos métodos empregados, da didática, serviram para um entendimento da realidade do professor e do seu cotidiano. E finalizando o relatório, nós temos uma conclusão que diz: com todas as atividades desenvolvidas, tanto na faculdade como na escola, posso dizer que, indubitavelmente, o programa de residência pedagógica de matemática contribui muito na formação profissional dos licenciandos, pois permite transformar a teoria em prática, onde o residente tem o papel de um professor pesquisador, desenvolvendo projetos e pensando a prática do ensino, o que auxilia na formação de professores críticos e preocupados com o melhor ensino da matemática. Agora o residente Thiago vai estar lendo o seu relatório. Tudo bem, sou o residente Thiago. Vou estar falando aqui sobre o relatório de residência. O nosso colega Lucas já falou muito bem sobre a função do relatório. Então, vou partir para a parte da introdução do meu relatório individual, que eu vou estar fazendo a leitura. A minha atuação como bolsista no programa de residência pedagógica, matemática das Faculdades Integradas Campo-Grandenses, começou em agosto de 2018. Todas as quintas-feiras são realizadas atividades em grupo com o objetivo de estudar, discutir, planejar e criar conteúdos referentes à BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Os encontros têm duração de 4 horas e são coordenados pelo professor Alzir Forni Marinhos. Na Escola Municipal Baltazar Lisboa, localizada na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, são desenvolvidas observações, planejamento de aula, regência compartilhada através da orientação da preceptora Aline. As aulas frequentadas são de turmas de 6º ano do ensino fundamental no turno da tarde, completando 4 horas semanais. Durante esse período de atividades, estudando a BNCC, planejando aulas, desenvolvendo exercícios, atividades, apresentando minicurso e vivenciando as experiências do cotidiano da sala de aula, tive um ganho no crescimento profissional como futuro professor de matemática e pessoal como cidadão. A possibilidade de trocar experiências com outros residentes, com a preceptora, no estudo da BNCC, comparando com as práticas pedagógicas reais da sala de aula, me permitiram desenvolver habilidades necessárias para assumir uma turma no ensino público, com ideias, experiência e ferramentas para desenvolver um trabalho concreto e mais próximo da realidade e necessidades dos alunos. Este relatório tem como objetivo trazer informações sobre os trabalhos e atividades desenvolvidas na Escola Municipal e na FEUP, relatando os ocorridos no período de agosto a novembro de 2018. Bom, os objetivos aqui colocados são objetivos que estão no edital. Vou ler alguns. Aperfeiçoar a formação profissional por meio de projetos na residência pedagógica que estimule a articulação entre teoria e prática de ensino. Desenvolver projetos que fortaleçam e exercitem a relação teoria e prática de ensino da matemática. Analisar e criticar as orientações da Base Nacional Comum Curricular. Coletar dados e diagnósticos sobre a aprendizagem da matemática através de projetos que fortaleçam o campo da prática. Então, esses aqui são alguns dos objetivos. Ok? Assim como o Lucas, nós fizemos também, separadamente, a descrição das atividades aqui na instituição, na faculdade. Eu vou colocar um exemplo aqui que foi feito no dia, só um minuto, que foi feito no dia 7/11, que foi a apresentação do minicurso de álgebra do 1º ao 5º ano, segundo a BNCC, realizado no primeiro fórum da residência pedagógica da FEU. No dia 7/1 foi realizado o Fórum de Educação, Ciência, Cultura e Tecnologia de 2018 na FEU, onde foram realizados minicursos, palestras e oficinas. O minicurso da Residência Pedagógica Matemática foi com o tema de estudo da álgebra para o primeiro segmento do ensino fundamental, conforme a BNCC. Nesse minicurso tivemos cerca de 30 inscritos, dentre eles alunos de matemática da faculdade e alunos visitantes do Instituto de Educação Sara Kubitschek, que é um colégio de referência do bairro de Campo Grande na formação de alunos do curso normal de professores do ensino médio. Coloquei aqui algumas fotos no dia do evento. Ok? Em relação às atividades
feitas na escola, eu vou destacar aqui uma atividade que foi feita no dia 17/10. Atividade em grupo para resolução de porcentagem através de uma pesquisa de dados fictícios de tabelas. Nesta atividade, as turmas foram divididas em grupos de 4 alunos, onde cada aluno recebeu uma tabela de dados impressa. Nesses dados tinham, por exemplo, quantidade de animais ou idade dos alunos. Desta forma, os alunos deveriam somar os dados de todas as 4 tabelas e depois encontrar o percentual, por exemplo, de gatos em relação ao total de animais. Os alunos das 2 turmas se envolveram com a atividade e a preceptora conseguiu o objetivo do aprendizado junto ao trabalho colaborativo e a pesquisa dos dados. Aqui tem uma foto de uma das tabelas utilizadas no dia, ok? Bom, eu vou destacar também um segundo dia, que foi no dia 24/10, também na escola. Neste dia, a preceptora ministrou uma aula de operações com frações. Foi pedido que os alunos copiassem o conteúdo do quadro. Posteriormente, a professora explicou as operações de adição e subtração, utilizando passo a passo o processo desde o MMC, dos denominadores, passando pelas frações equivalentes, somando e subtraindo os numeradores, e finalizando com o processo de simplificação de frações. Depois de um tempo, para o fim da cópia do conteúdo pelos alunos, a preceptora explicou o processo de multiplicação e divisão de frações. No final, pudemos explicar para os alunos com dúvidas a lista de exercícios passada pela professora. Aqui foi a lista de exercícios, nós corrigimos junto com os alunos, passado pela professora. Em relação aos resultados obtidos, eu coloquei o seguinte: nos encontros realizados na faculdade, tive resultados muito positivos, pois, conforme demonstrado acima, pude estudar as mudanças da educação fundamental através da BNCC, as palestras, vídeos, planejamento de aula e ministração do mini curso de álgebra. Foram importantes para meu aprendizado como futuro professor, visto que já estamos ambientados com as mudanças e não seremos surpreendidos com os conteúdos novos e as habilidades exigidas para o aprendizado do aluno. Na Escola Municipal Batausá, Lisboa, foi possível compreender o funcionamento administrativo da escola, observando a direção, os funcionários, desde a portaria, refeitório, secretaria e sala de aula. Esta ambientação com a realidade e dificuldades do ensino nos faz amadurecer como profissional, buscar sempre conhecimento e boas práticas de acordo com a ética e o profissionalismo. Em relação às regências e observações das aulas da preceptora, posso afirmar que tive um ganho de experiência com as práticas pedagógicas associadas às teorias de psicologia da educação, didática geral e didática da matemática. A forma ou o método a ser utilizado em sala de aula vai além do conteúdo aprendido na licenciatura de matemática. Cada turma, cada aluno, cada escola tem sua especificidade e necessidade. Realmente, o resultado após essa troca intensa de saberes e experiências puderam forjar um professor com mais prática pedagógica e menos senso comum. A conclusão do trabalho, do relatório, foi o seguinte: neste período de muito aprendizado e troca de experiências com meus colegas residentes, preceptor e orientador, ganhei como residente uma considerável percepção do cotidiano da escola, do funcionamento administrativo, principalmente das práticas pedagógicas, utilizadas dentro de uma escola pública do município do Rio de Janeiro. Concluo este relatório com a certeza que a residência pedagógica fez e continuará fazendo a diferença no processo de formação do professor. O objetivo de aproximar a licenciatura e sua bagagem teórica da sala de aula está sendo alcançado. A cada dia na escola ou no planejamento de atividades, podemos aprender e aplicar este aprendizado de forma objetiva, com intervenções pedagógicas, direcionando nossa formação de maneira reflexiva a respeito dos desafios inerentes ao ensino. Mas, além disso, nos permitindo discutir, planejar e agir para modificar as práticas de ensino e o aprendizado da matemática. É isso aí.